Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero apresentar uma obra do agora saudoso John MacArthur, o pastor que influenciou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo e, inclusive, é autor, dentre tantas obras, do Manual Bíblico MacArthur, bem como a Bíblia de Estudo. Mas eu estou me referindo ao livro Por que Crer na Bíblia, editora Thomas Nelson, que lançou muito material dele aqui no Brasil, não apenas esta editora, mas quando o John MacArthur, que é conhecido internacionalmente pela sua abordagem meticulosa, porém acessível da Palavra de Deus, ele escreveu este livro, ele fez uma pergunta e vai respondendo na medida que as páginas são lidas. Podemos realmente crer na Bíblia? E ele fala, primeiramente, o que a palavra de Deus significa para nós. Depois, ele faz uma pergunta e vai trabalhar essa questão: quem pode provar que a palavra de Deus é verdadeira? E ele prossegue dizendo como Deus inspirou a sua palavra. Detalhe: o conteúdo das Escrituras é inspirado pelo Espírito Santo. Em relação aos homens santos da parte de Deus que escreveu os livros, as cartas, segundo o texto grego, a palavra não é inspirado, e sim movidos, ou seja, a ideia de que os homens santos, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, mas o termo inspirado refere-se tão somente ao conteúdo das escrituras. Naturalmente que se alguém falar assim, dentro dessa licença poética, dessa força de expressão, fulano de tal pregou domingo à noite e ele estava inspirado. É uma maneira de dizer, mas não é a mesma coisa quando a Bíblia diz que ela é palavra inspirada por Deus, ou seja, há esse sopro divino pelas páginas das Escrituras, ou seja, pelo conteúdo, pelo teor das Escrituras. E ele vai depois abordar qual era a opinião de Jesus sobre a palavra de Deus, e ele faz uma pergunta: podemos acrescentar algo à palavra de Deus? Isto se encontra na página de número 72 em diante, e eu quero ver o que ele disse para que você possa ter uma noção do que ele vai tratar no capítulo 5. A página aqui é de número 72. Podemos acrescentar algo à palavra de Deus? Em anos recentes, o renovado interesse pelo Espírito Santo e pelo uso dos dons espirituais tem gerado grande entusiasmo e renovação em muitas igrejas. Deus parece estar revelando seu poder de formas maravilhosas. Enquanto nos envolvemos em tudo isto, pode ser difícil reconhecer a diferença entre o que Deus está dizendo e fazendo hoje e aquilo que ele disse e fez nos dias em que as Escrituras estavam sendo escritas. Existe uma diferença entre a palavra de Deus revelada na época e a palavra que ele está falando aos cristãos e por meio deles hoje em dia? Eu acredito, John MacArthur falando, que existe uma diferença fundamental. E isso é algo que precisamos manter em mente se quisermos preservar a perspectiva correta sobre a autoridade e a infalibilidade das Escrituras. Ele vai abordar o que os autores das Escrituras pensavam, mais à frente, ele enfatiza que o cânon está fechado e de uma vez por todas, para sempre. Deste modo, ele não admite nenhuma revelação adicional. Dito de outra maneira, se a Bíblia está completa, não há necessidade de coisa alguma, ainda que na forma de uma revelação odierna. Ele vai falar sobre os livros do Novo Testamento, mas tem um momento, na página de número 83, que ele faz a seguinte pergunta:
que acontece quando acrescenta mais, entre aspas, revelação? Ele começa falando sobre os falsos livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento, que foram apenas a primeira tentativa de acrescentar outras revelações às Escrituras. E ao longo dos séculos, até os dias de hoje, diferentes indivíduos e grupos têm alegado que as suas obras e escritos são equivalentes à Bíblia, em autoridade e inspiração. E o resultado tem sido esse erro e o caos espiritual que é causado. Para encontrar exemplos, ele mostrou entre uma das grandes seitas, os Mormons. Eles elevaram três obras ao nível das Escrituras. A primeira obra, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor e o Livro dos Mormons. O livro de Alma, por exemplo, afirma, no capítulo 5, versículo 45 e versículo 46, não suponham vocês que eu sei todas essas coisas? Testifica a vocês que eu sei que todas essas coisas das quais falei são verdadeiras. E como supunham que sei de sua certeza, digo-lhes que estas me foram comunicadas pelo Espírito Santo de Deus. E este é o Espírito da revelação que está em mim. Note o perigo das pessoas seguirem revelações fora das Escrituras. Ele vai mencionar os seguidores da ciência cristã, que levaram a ciência e saúde como chave para as Escrituras ao nível bíblico. Menciona depois as testemunhas de Jeová, que cometem o mesmo erro quando dizem sobre a sua publicação, a Sentinela, que é uma revista sem igual na Terra, pois Deus é o seu autor, isto é, Jeová é o seu autor. Eles consideram aquela revista Sentinela algo incomparável, realmente extraordinário. Ele vai citar uma seita, Meninos de Deus, cujo líder da, daquela seita é David Berg. Enfim, são alguns exemplos que ele coloca mostrando o perigo. E o que que a gente pode falar depois de ouvir um pouquinho de John MacArthur, mesmo morto, ainda fala através dos seus escritos, conforme esta obra? Eu citei aqui agora por último a página de número 84 e 83. Mas o que que a gente pode falar a respeito disto? É fazer lembrar, meus irmãos, de pelo menos dois textos bíblicos que têm que estar impregnados na nossa mente e também no nosso coração. O primeiro deles eu vou projetar aqui para corroborar com este vídeo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Algumas coisas que a gente pode observar nesse versículo. Primeiro, conforme o destaque, a nós falou-nos. Ele coloca no verbo cuja ação é passada. Será que foi um equívoco da parte deste autor? Porque nós não sabemos quem escreveu. Alguns alegam que foi Paulo, uma referência à carta aos Hebreus. Outros vão dizer que foi Barnabé, ainda outros, Apolo, mas nós não sabemos de fato, e a próprio material, o texto, não diz, não coloca o nome do autor, mas a gente concebe a ideia de que Jesus é o ponto máximo da revelação, é o clímax da revelação. A revelação é progressiva e na pessoa de Jesus é justamente esse ponto alto. E nestes últimos dias ele nos fala pelo Filho, Jesus Cristo, porque Jesus
é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, conforme o texto de João, capítulo 1. Mas tem um outro texto bem próximo que se encontra em Judas, que nos ajuda a entender melhor. Não estava no script, não está sequer aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, quem está falando é Judas, filho de Maria, meio irmão de Jesus, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Esta fé, meus irmãos, destaco aqui a palavra fé, que foi entregue aos santos, mostrando que foi de uma vez por todas, não que estará sendo entregue, não é a fé salvífica, não é aquela fé que a gente deposita em Deus no sentido também de confiança. Se não é fé no sentido de confiança, nem tem o significado de fé salvífica, como é que é colocado fé neste texto? Está se referindo, meus irmãos, ao corpo doutrinário, ao conteúdo escriturístico, e diz claramente que a fé que uma vez foi entregue aos santos está naturalmente aludindo aos apóstolos, porque Jesus chama os seus apóstolos, instrui cada um deles de uma forma conjunta para que eles possam instruir os discípulos de Cristo. De modo que, uma vez mais, a Bíblia vai mostrar que ela é suficiente e ela está completa. E nós não poderíamos terminar sem um texto de Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo de número 18. Isso mesmo, que nos diz o seguinte: porque eu testifico a todo que ouvi as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aqui mostra o perigo de haver acréscimo. Mas não apenas acréscimo, porque se a gente for para o versículo 19, se tiver uma subtração também da palavra de Deus, denota algo nocivo. O que que nós aprendemos com John MacArthur? Que nós, cristãos, não devemos ir além das Escrituras. Por mais que as pessoas, aqui e acolá, quem sabe aos montes, alegam estar ouvindo Deus de inúmeras maneiras, através de sonhos, visões, profecias, revelações, mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que esta é a única regra de fé e prática. E esta é inigualável, porque a Bíblia é normativa, a Bíblia é autoritativa, a suficiência das Escrituras, de modo que para John MacArthur, bem como para este, a Bíblia nos basta. Deus abençoe ricamente a sua vida.